O Monte Everest é conhecido em todo o mundo como sendo a montanha mais alta do planeta. Por causa disso, a montanha tem sido alvo de inúmeras expedições de caminhada ao longo dos anos, com muitos escaladores ávidos fazendo seu melhor para alcançar o cume desta montanha notavelmente grande. O Everest, uma parte do Himalaia, é estimado em cerca de 8.849 metros de altura. Esta altura é tão impressionante que é difícil imaginar a montanha em toda sua glória sem vê-la pessoalmente. Isto levou muitos aventureiros a ficarem um pouco mais do que curiosos sobre o terreno da montanha, colocando muitas vezes suas vidas em risco para conquistar a montanha mais alta do mundo. No entanto, embora o Everest exista há tanto tempo quanto os humanos percorrem a Terra, não seria até os anos 50 que a primeira expedição oficial do Monte Everest fosse concluída. Houve muitas tentativas anteriores a este ponto, mas em 1953 a montanha foi finalmente conquistada. Entretanto, deve-se mencionar que o júri ainda não se pronunciou sobre se esta foi ou não a primeira expedição bem-sucedida. O que sabemos com certeza é que a montanha foi conquistada com sucesso cerca de 8.400 vezes até o momento. A viagem é extremamente perigosa e sabemos que centenas de alpinistas que tentaram escalar a montanha não conseguiram sair vivos, com seus corpos servindo como marcadores de trilha por muitos anos. Mesmo com tudo isso em mente, o Everest ainda é uma montanha envolta em mistério, e muitas ocorrências estranhas e bizarras aconteceram na maior montanha do mundo ao longo dos anos. Hoje, gostaríamos de lhes apresentar algumas das coisas mais estranhas e inexplicáveis que aconteceram no Monte Everest. Não deixe de ficar por aqui para o número 2, porque é muito difícil de acreditar. Além disso, antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Maurice Wilson. Maurice Wilson é, por todos os meios, um indivíduo muito determinado. O inglês fez de sua vida o objetivo de conquistar o Monte Everest, fazendo tudo o que estava ao seu alcance para conquistar isso. No início dos anos 30, ele havia planejado embarcar em um avião e seguir para o Tibete. Uma vez lá, ele entraria no país e rumaria para um pequeno vilarejo que foi montado perto da montanha gigante. No entanto, ele queria fazer tudo isso sozinho. Para Maurice, isso significava até mesmo pilotar seu próprio avião, mesmo que ele não tivesse experiência prévia como piloto. Ele começou a aprender a voar e acabou indo com sucesso para a Índia, embora, após sua chegada, ele tenha sido rejeitado. Ele não pôde entrar no país, nem na cidade que planejava visitar. Em um esforço de última hora para conseguir entrar, Maurice pediu ajuda ao Karma Paul, um habitante local, que havia elaborado um plano para ajudar Maurice a entrar na vila. Não sabemos ao certo por que Maurice foi rejeitado, mas sabemos que, na época, somente os locais podiam entrar no Tibete. Isto significava que Maurice precisava se disfarçar de habitante local para poder entrar. Como ele não tinha o sotaque necessário para passar pelos guardas da cidade, Karma Paul teve a ideia de Maurice fingir ser cego e mudo para poder passar pelos guardas. Isto pode soar completamente ridículo, mas na verdade funcionou. Quando Maurice se aproximou do portão ao lado de Karma Paul, os dois receberam permissão para entrar. Este foi o primeiro sucesso do que logo se tornaria uma jornada difícil e conturbada para Maurice. Após passar pelos guardas, Maurice foi levado para um mosteiro próximo, onde passaria cerca de 3 semanas antes de reunir coragem para se aventurar no Monte Everest. Ele partiu na primavera de 1934, acreditando estar totalmente equipado para conquistar a montanha. Quando chegou, no entanto, percebeu que as condições eram muito piores do que jamais poderia ter previsto. Ele subiu a montanha por um curto caminho, mas uma forte tempestade de neve o atingiu e forçou Maurice a voltar ao mosteiro. Ele passaria mais algumas semanas aqui, recuperando-se da tempestade, mas seu espírito não estava quebrado. Maurice tinha sua mentalidade de conquistar a montanha e estava disposto a fazer isso a todo custo. O ex-militar decidiu contar com a ajuda de 3 moradores locais para conquistar a montanha e ter seu nome gravado permanentemente nos livros de história.
A pequena equipe se dirigiu para a montanha e, mais uma vez, fez uma pequena subida no terreno. Entretanto, os habitantes locais logo souberam o quão mal preparado Maurice realmente estava. Como eles logo descobririam, Maurice nunca havia usado um picador de gelo antes, então eles tiveram que ensiná-lo a subir a grande colina. Para completar, em sua primeira caminhada pela montanha, ele havia deixado várias de suas ferramentas para trás, o que significava que era impossível para ele passar por uma grande parede de gelo que estava impedindo seu caminho. Isto significava que, contra a vontade de Maurice, a equipe tinha que retornar e voltar para a aldeia. Maurice foi com eles, mas pouco depois de chegar, pediu a eles que voltassem para a montanha com ele, depois de ter recolhido alguns suprimentos e ferramentas novas. Para sua surpresa, os homens se recusaram a acompanhá-lo uma segunda vez, insistindo que ele não estava preparado para tal viagem. Maurice ficou indignado com isso e decidiu partir sozinho mais uma vez. Ele desapareceria no frio e no tempo nevado, para nunca mais ser visto vivo. Seu corpo foi encontrado no ano seguinte, em 1935, depois de ter falecido durante sua aventura. Ainda hoje, mais de 80 anos depois, os investigadores não sabem ao certo o que o levou a perder a vida. Podemos assumir com segurança que o tempo foi demais para ele suportar, mas seu caso permaneceu frio por muitas décadas. Visões inexplicáveis de fantasmas. Todos adoram uma boa história de fantasmas, certo? E se essa história envolvesse uma das montanhas mais famosas do mundo, e segundo a lenda, fosse 100% verdadeira? Para o povo Sherpa local, o Monte Everest é muito mais do que uma montanha comum. Eles sentem que a montanha tem um significado religioso e é altamente importante para a sua cultura. Eles consideram a montanha como um santuário natural e estão convencidos de que a montanha é o lar de muitos espíritos que vagueiam por aí, chamando o terreno gelado de seu lar eterno. Não é inédito que áreas remotas como esta tenham algumas crenças religiosas bastante interessantes sobre o mundo natural. Entretanto, o povo Sherpa local afirma que suas crenças são apoiadas por evidências do mundo real, com muitos habitantes locais afirmando ter encontros em primeira mão com fantasmas e espíritos que residem na montanha. Pemba Dorje, um membro local do povo Sherpa, é um recordista mundial para a mais rápida subida no Everest na história da humanidade. De acordo com os livros de recordes, Pemba conseguiu escalar a montanha em 8 horas e 10 minutos. Ele disse que sua viagem transcorreu sem problemas e, na maior parte do tempo, tudo correu conforme o planejado. Entretanto, ao descer do cume da montanha, ele teve um encontro que nunca foi capaz de explicar. Ele disse que estava voltando para sua casa na aldeia, quando de repente foi cercado por várias figuras escuras e nebulosas. Ele não sabia quem eram ou o que eram no início, mas começaram a falar com ele. Ele disse que eles começaram a implorar por comida, e ele imediatamente soube que essas devem ter sido almas errantes daqueles que haviam perdido suas vidas na montanha. Não sabemos se ele ofereceu ou não comida aos espíritos, mas quando ele conseguiu voltar para a aldeia, ele compartilhou sua história com todos que conhecia e ninguém a questionou. O jovem de 27 anos havia levado muitas pessoas a acreditar que as histórias e lendas dos espíritos errantes que vivem na montanha podem ser mais do que apenas folclore. Afinal, das 300 pessoas que faleceram na montanha, apenas cerca de 150 tiveram seus corpos recuperados. Expedição Russa de 1952. Esta história é muito estranha e nunca foi explicada, mesmo depois de mais de 50 anos passados. Segundo os historiadores, em 1952, o governo russo patrocinou uma expedição ao cume do Monte Everest. Se a subida fosse bem sucedida, teria marcado a primeira vez que alguém chegaria com sucesso ao topo da montanha. A ideia era que esta pequena equipe de escaladores chegasse ao cume e colocasse fotos de Lenin e Stalin no topo, com a Rússia reivindicando esta vitória como uma vitória para todo o país. Sabemos que os alpinistas fizeram um longo caminho até o topo da montanha. Não sabemos ao certo quanto tempo levaram para chegar ao topo, mas eles quase chegaram lá. Embora quando os montanhistas estavam começando a última etapa de sua viagem até o cume, eles desapareceram. Eles estavam a apenas horas de reivindicar seu lugar na história mundial, mas desapareceram da face da Terra, para nunca mais serem vistos ou ouvidos de novo. O que torna a história tão estranha
é que seus corpos nunca foram recuperados. Além disso, nenhum de seus equipamentos jamais foi encontrado. Por todos os meios, parece que a expedição nunca aconteceu. E isso é certamente uma possibilidade. Sabemos que o governo russo não se intimida com controvérsias. Quando perguntado sobre a expedição, o governo se recusa a admitir se a expedição realmente aconteceu ou não. É possível que a expedição tenha realmente acontecido e que o governo se recuse a falar sobre ela por medo de que surja controvérsia sobre a morte desses homens corajosos. Entretanto, se isto é verdade, por que nenhum de seus corpos ou pertences jamais foi recuperado? Do outro lado disto, a expedição pode nunca ter acontecido e o governo estava apenas se vangloriando para se fazer parecer melhor do que outros países na época. Nós realmente não sabemos ao certo e é possível que este estranho mistério permaneça sem solução para sempre. Pegadas de Yeti na neve. A história a seguir é tão profunda que chegou ao National Geographic. A história em si pode parecer boa demais para ser verídica, mas segundo os pesquisadores, ela foi validada e é completamente genuína. O ano era 1951, quando o montanhista Eric Shipton decidiu alcançar o cume do Monte Everest. Ele havia visitado o Nepal e estava explorando várias rotas que ele e sua equipe poderiam tomar para chegar ao topo da montanha. Enquanto ele planejava, entretanto, sua investigação da montanha mudou rapidamente de rumo quando encontrou algo que ele não conseguia explicar. Ao tentar traçar um rumo viável, ele se deparou com uma série de pegadas que pareciam bastante bizarras. As pegadas eram muito maiores do que qualquer outro animal que ele já havia visto. O pior de tudo é que as pegadas não eram em pares de 4. Ao contrário, elas eram em pares de 2, o que significa que o que quer que tenha deixado essas pegadas deve ter caminhado em uma posição vertical. Ele pegou algumas amostras das pegadas e as documentou o melhor que pôde. Como ele logo soube, as pegadas foram estimadas em mais de 30 centímetros de comprimento e perto do final da impressão puderam ser vistas impressões claras dos dedos dos pés, semelhantes aos humanos. Enquanto as pegadas certamente pareciam pegadas humanas, elas eram muito grandes e nenhum humano se atreveria a andar descalço na montanha. Como era de se esperar, começaram a circular rumores de que Eric Shipton tinha acabado de encontrar algo que só poderia ser descrito como um Yeti. Isto pode parecer uma história exagerada, mas novamente é completamente real e tem sido investigada muitas vezes ao longo dos anos. Uma das teorias mais plausíveis sobre esses rastros é que eles podem ter sido causados por um urso que andava em pé. Isso certamente faria sentido, exceto por uma informação crucial: as impressões não correspondiam às de um urso. Melhor ainda, Eric teve a sorte de ter encontrado uma pequena quantidade de pelos que haviam sido deixados para trás. Por muitos anos, este pelo foi inútil para os investigadores. Entretanto, quando a tecnologia começou a avançar e novas técnicas estavam disponíveis, o pelo foi reexaminado. Em 2009, os pelos foram enviados para análise forense. Os especialistas assumiram que o pelo deve ter pertencido a um tipo de urso ou outra criatura que tivesse a capacidade de andar em duas pernas por curtas distâncias. Entretanto, para seu espanto, o pelo não correspondia à genética de um urso ou de qualquer outro animal atualmente conhecido. O pelo e o DNA que ele fornecia eram completamente únicos e eram diferentes de tudo que já vimos antes. No final, os especialistas chegaram à conclusão de que o pelo pertence a um animal que nunca foi avistado na natureza. Entretanto, sem provas fotográficas ou outras amostras, não há como saber ao certo se este pelo poderia ou não ter pertencido a um Yeti da vida real. Obrigado por assistir. Se você conhecer algum outro mistério incrível que tenha ocorrido no Monte Everest, nos conte nos comentários e suas sugestões podem aparecer em um vídeo futuro. Mas isso é tudo por enquanto. Não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos.